Olá, boa noite. Eu recebo para uma conversa aqui em primeiro plano hoje a vereadora Eleika Bezerra, educadora, e uma vereadora que tem se destacado na Câmara Municipal, principalmente por ter posturas diferentes. Professora Eleika, muito obrigado por ter vindo aqui ao primeiro plano para ter essa conversa. Já agradeço aí a sua disponibilidade. E a gente vai começar esse programa hoje à noite conversando sobre um assunto que eu sei que a senhora é uma das principais defensoras, que é a federalização da educação básica. Por que que isso é apresentado, professora, como uma solução para a educação, de certa forma, um dos pontos que pode ajudar a melhorar essa falência educacional do Brasil? Primeiro, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e que bom que os espaços surgem para a gente tratar de um assunto tão essencial no Brasil, no Rio Grande do Norte e em Natal, ou seja, a educação. Então, desde o ano passado, tem inclusive um projeto de decreto legislativo do senador Buarque, que é assim, uma grande figura da educação brasileira, sobre a federalização da educação básica. A proposta primeira é se fazer um plebiscito sobre a federalização da educação básica, um plebiscito. Esse plebiscito aconteceria no próximo dia 5 de outubro, justamente ao mesmo tempo com as eleições, inclusive questão de custo, de racionalidade, mas vamos tentar esclarecer um pouquinho o que seria essa federalização. Apesar de nós vivermos nos Estados Unidos do Brasil, não é? Uma federação, mas a gente sabe que os recursos desse nosso país, os recursos financeiros, eles são muito centralizados na União. Diz-se até que cerca de 65% do bolo financeiro está na União. Ora, e como é que se encontram os estados e os municípios? Uma situação muito frágil. E a educação tem um custo. Uma boa educação, um bom serviço custa. E a nossa educação não está se apresentando como um bom serviço. Qual é um dos graves problemas que essa educação básica vive? É o professor. Então, nós temos tido profissionais com alguns senões. Não é uma profissão que estimula, que as pessoas procurem. Pelo contrário, as licenciaturas que formam os professores hoje são pouquíssimo procuradas, e uma das razões é o desprestígio. E um dos desprestígios é o salário. Então, se nós quisermos realmente dar outra feição à educação básica brasileira, temos que olhar para o profissional professor. E que bom que a União assuma isso e você tenha um profissional professor pago igualmente do Acre ao Rio Grande do Sul. Agora, professora, eu pesquisando sobre o assunto, encontrei muitas opiniões de prefeitos, de secretários. Por que as prefeituras que reclamam tanto da carga de responsabilidades que eles têm, aumentando na saúde, tem a educação básica, eles falam também até de segurança pública, e agora, quando surge uma oportunidade dessa, de federalizar a educação básica, eles não querem, tem como explicar? Sem muita reflexão, mas eu acho que eu acho que Freud explica. Será? Não é? Eu acho que até ele tem essa dificuldade. Será que tem medo de perder poderes, perder o comando? Quando, na verdade, vamos dizer, o gerenciamento do sistema educacional municipal e estadual seria das secretarias respectivas. Seria não assumir a incompetência, que é incompetente? Seria medo de assumir isso? Pode ser, mas eu centro muito minha reflexão na situação do profissional professor. Centro muito. Aí repito, na hora que você tiver um profissional estimulado, satisfeito em ser professor, você vai ter um melhor serviço. E lógico que você terá um alunado tal. E eu não entendo porque, assim como eu também não entendo, desculpa eu já pegar um gancho disso, por que o Rio Grande do Norte, o governo do estado do Rio Grande do Norte, nas suas várias administrações presentes e passadas, não trabalha com a classe política para federalizar a universidade estadual, que é outro contrassenso. Eu acho que é querer ter mando, sabe? Querer ter comando, não querer soltar alguma coisa, e que eu aqui, na hora dessa, eu conclamo o Rio Grande do Norte a lutar para que a Universidade Estadual seja federalizada. Se nós estamos tratando aqui da federalização da educação básica, você imagine uma educação superior, que é da competência da União. O custo dessa universidade estadual poderia ser aplicada mas onde claro, realmente existe uma mas responsabilidade do Estado. Então, a ideia da educação básica, que eu sou uma defensora, ela é tão básica que se chama básica. Então, eu quase todo dia me interesso em ver qualificação. Agora mesmo foi lançado um RN sustentável, a Federação, a Fierne,
né? Mais RN. Lançou mais RN, alguma coisa nesse sentido, e ainda falar muito de qualificação de mão de obra, etc. Não se faz qualificação de mão de obra se nós não tivermos uma educação básica consistente. Como é que o sujeito vai ler, interpretar, contar, se ele não sabe fazer isso? Como é que ele vai se qualificar? Agora, professora, a senhora falou aqui já 2 vezes sobre o salário do professor. Isso não fica muito apenas nesse discurso, o salário do professor, o salário do professor, o salário do professor? A federalização básica não acaba se tornando uma bandeira salarial? Apenas isso? Não, eu acho que também isto, né? Finalmente o salário é algo que estimula, incentiva, né? Se você vê a procura que existe para as licenciaturas, aí você vê como a profissão professor hoje não estimula. E o que é mais grave, eu vou dizer aqui com todo respeito, as pessoas que procuram, né? Geralmente as pessoas procuram por, às vezes, serem os cursos mais suaves, mais fáceis, etc. e tal, e você termina tendo uma camada, vamos dizer, de profissionais com certas restrições, né? Então, a questão de competência. Algumas vezes as pessoas me fazem críticas a professores X, Y, Z. Eu digo, você sabe quanto ganha um professor? Você sabe quantos anos ele estudou? Assim como estudou quase que a mesma coisa para uma formação jurídica. O professor normalmente 4 anos, alguns cursos acelerados. Mas eu não acho que é só uma questão, porque também na hora que essa questão salarial começar a se avançar nisso, você vai ter condições, eu defendo com unhas e dentes, a avaliação e desempenho dos professores. Professora Eleika, a gente tratou da federalização da educação, conversou um assunto que a senhora gosta, e eu queria entrar agora um pouquinho nesse novo momento que a senhora está vivendo, a senhora é vereadora do primeiro mandato. A senhora já está decepcionada com a política, mas antes da senhora responder, a gente vai fazer um pequeno intervalo, já já a gente conversa. Pois é.